E aí, família, há quanto tempo estamos aqui reunidos novamente? Eu e Tiago, meu digníssimo esposo, marido. A última vez que nós estivemos aqui, pelo menos acho que eu estive, tu Aham. tava grávida. Tava grávida? Não, Tava. Marília já tem nascido, Assim, menino. tava ali nos primeiros meses de Marília. A gente fez vários vídeos depois que Marília nasceu. Foi. Foi verdade. Tem mais ou menos 2 anos que Tiago não aparece aqui nas câmeras. Nós retomamos o canal tem algumas semanas. Eu já gravei alguns conteúdos com Marília, fiz passeio com Marília e ele não estava. Mas hoje Tiago disse: nós vamos fazer um podcast. É. Bora? Muitas águas rolaram nesses 2 anos, mas nós estamos aqui, firme e forte. Estamos prontos para mais águas que irão rolar, né? Tá Isso rosa eu tô aqui. brincando mais Marília. Vida de pai. Então, a gente decidiu, Tiago, na verdade, amor, vamos fazer um podcast sobre fé. Ele já trouxe especificamente o tema. Foi porque tu tinha pregado na igreja sobre fé, aí eu gostei tanto da mensagem que eu disse, vamos levar esse tema pro canal, eu achei legal. E eu, muito animada, já aceitei na hora. Ah, tava com tudo pronto, né? A mensagem está aqui na cabeça. Então E no vamos lá. coração, principalmente no coração, né? Para uma vida com fé. Mas quando você pensou em fazer esse podcast sobre fé, o que é que você trouxe em mente? O que é que Deus falou no seu coração? 2 momentos da mensagem, quando tu pregou, me deu muita vontade de falar, né, sobre esse tema. O primeiro momento foi sobre, assim, quando você leu o texto e definiu o que é fé. E eu me lembro que você disse uma coisa mais ou menos assim, que a fé, a gente não pode esperar a lógica para poder crer, né? Que Deus, ele age além da lógica. Aí me veio muito o texto de Hebreus, e aí foi quando eu disse, eita, eu quero falar sobre isso no canal. Eu acho que o primeiro ponto a gente falar seria o que é a fé. Porque muita gente fala sobre fé, né? Eu tenho fé na vida, eu tenho fé no meu filho, eu tenho fé nisso e naquilo. E até pessoas que não são cristãs, elas falam, eu tenho fé na natureza, tenho fé na ciência. Isso aí é fé, o que seria realmente a gente poderia entender como fé? Eu acho que muitas dessas coisas não é fé, é esperança. E a gente tem que definir a diferença, né, de fé e de esperança para um começo de conversa. Perfeito. E aí, para poder embasar, a gente pode ir lá para Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu já estou aqui com um texto já separado. Prontíssimo. Gente, sempre aqui no canal eu vou usar a NVT, que é a versão mais atualizada que eu gosto, que para mim está mais próximo dos originais, sem perder a contemporaneidade, né? E o texto lá na NVT, capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Então, para o autor aos Hebreus, a fé, ela vai mostrar uma coisa que ela é real. Uma coisa que não tem como titubear, vai acontecer na certeza. Isso é certo. E aí, por que a gente diferencia a esperança da fé? Porque a esperança, ela é algo que nós desejamos, é algo que nós projetamos que pode ser, que é bom pra gente. Mas não que necessariamente vai acontecer, é algo que eu espero. E aí, a fé, ela tem que ser divina, porque só quem conhece o futuro é Deus. E a esperança, ela parte mais da gente, do nosso cotidiano, do que realmente de Deus. Só pra gente entender, não ficar muito teórico. Eu vou dar um exemplo prático. Eu sou fã a gente tem os nossos fãs da infância, dos nossos desenhos, né? E sem querer, eu passando o coisa lá rolando do YouTube, aí eu vi uma chamada do TV Cruz. Aí eu fui ver lá, né, o TV Cruz, mas é um momento de nostalgia. Aí eu vi uma entrevista dos meninos, bem pequenininho, num programa livre. E aí Serginho Groisman, quem assiste programa livre... Haja tempo, viu? E aí os meninos bem novinhos, aí eles perguntaram, Serginho perguntou o que é que eles queriam pro futuro. Aí todos eles, se você for ver lá, eles falaram que esperavam coisas baseadas no que eles estavam vivendo. Ser ator, desenvolver talento, dublagem, essas coisas. Eles falaram tudo isso. Por quê? A esperança ela está muito ligada ao que nós vivemos.
e é o que nós plantamos, é muito do que nós somos. A gente espera coisas boas baseadas naquilo. É baseado em algo que muito do que eu já estou vivendo também. Será que teria a ver esperança também mais com o sentimento? Ela está mais ligada ao sentimento. Porque fé não é sentimento. Não, exatamente. Talvez esperança seria mais para um sentimento. Uhum. Exatamente. E a fé, ela é a certeza do que vai acontecer. Então essa fé, ela brota do coração de Deus. Por isso que ela é um dom. Ela não vem de nós mesmos. Agora a pergunta que não quer calar, que eu até coloquei aqui. Fé e esperança se confundem? Vocês acham? Eu acho que é muito possível da gente confundir os dois. Elas se confundem e elas podem até se confundir. Porque assim, a fé, a esperança, ela pode estar dentro da fé. Porque quando eu espero em Deus, pautado numa realidade que eu sei que vai acontecer, a esperança é verdadeira, a esperança na volta de Cristo, a esperança de que Deus vai fazer a sua vontade nas nossas vidas. Então a fé, ela pode estar embutida dentro a esperança embutida dentro da fé. Vamos para a prática. Digamos que eu tenho fé, porque a palavra de Deus me fala sobre isso, da volta de Cristo. Tenho fé sobre isso, né, dessa volta. E aí quando eu vejo os sinais que a palavra falava, os sinais que a palavra falou, quando eu vejo hoje sinais acontecendo, isso traria esperança, porque eu estou vendo algo na realidade ali que está mostrando, nossa, aconteceu tal coisa lá em Jerusalém, então um sinal. Aí isso acho que reforçaria a questão da esperança, né? Solidifica a esperança em nós e a gente vai entender que a partir do momento que nós nos alimentarmos com coisas boas, seja tanto de conteúdo bíblico da palavra de Deus, seja de conteúdo de olhar o humano como uma forma mais real e mais positiva, a gente vai desenvolver uma esperança saudável embutida numa fé, de uma certeza de um Deus transcendente que cuida da gente. Eu acho até que fica mais fácil pra gente se tiver os dois, assim, humanamente falando, né? Quando a gente vem com a esperança também. Agora, eu acho importante isso que você falou, que a fé tem outras versões que falam de convicção, né? Então eu tenho uma certeza, eu tenho uma convicção, mesmo que a realidade esteja me mostrando condições contrárias, mas eu tenho uma convicção que é dada por Deus, para que chegue-se a um propósito, né? Então acho que a fé está muito ligada a isso. Exatamente, é essa convicção que não é eu acho, eu tenho certeza que isso vai acontecer e eu planejo toda a minha vida baseado nessa fé, que é algo gerado através da salvação de Cristo Jesus. A gente só vai ter a fé de crer, de descansar em Deus, quando a gente antes tem a fé da salvação. Sim, sim. De ser salvo, quando a gente é salvo em Cristo Jesus, que a gente entende que nós somos pecadores e que nós não temos condições de fazer absolutamente nada para melhorar a nossa condição. E a gente projeta em Deus a nossa esperança baseada na fé que Ele nos dá através da salvação. Aí a gente começa aí a colher o fruto da fé, que a gente anda por vista e não pelo que a gente vê diante desse mundo tão caótico. Vista do alto, né? A vista de Deus. Agora, assim, acho que esse conceito ficou bem conceituado, assim, para entender. Agora, é muito importante também a gente falar sobre essa questão, para onde essa fé ela vai estar direcionada. Eu quero jogar uma bola para você, porque assim, você falou muito bem na mensagem, assim, eu fiquei assim, poxa, que legal, Renata abordou muito bem lá quando você falou sobre a fé ordinária e a fé extraordinária. Porque assim, nós sabemos agora o que é fé, nós entendemos, né? Essa fé que há um dom dado por Deus que gera em nós uma convicção de que Deus está no controle de tudo que cuida da gente, que a gente descansa nele. Sim. Tá. Mas como é que a gente vai exercitar essa fé? Dentro do cotidiano, da necessidade de uma fé além do cotidiano? Perfeito. Antes da gente ir para isso, eu queria fazer um rápido comentário para a gente fazer sobre para onde essa fé vai estar direcionada, que não é para as nossas questões egoístas, né? Eu tenho fé sobre da minha casa, eu tenho fé do meu emprego e tal. Não que a fé não possa estar direcionada para essas coisas, claro que sim. Mas o projeto principal de Deus, ao colocar, né, esse dom de fé em nós, é para a glória dele. É para a glória dele, para o propósito dele,
né, para aquilo que Ele está definindo que vai acontecer, não simplesmente para o nosso bel prazer. É claro que Deus, claro que Ele se sente feliz em agradar os seus filhos, mas é tudo para a glória dele, né? Então isso é um ponto muito importante para a gente chegar aqui nessa questão. Acho que foi Deus mesmo assim que colocou, e até pela vida também, né? A gente nunca ganhou nada de graça. Eu acho que você... Deixa eu desculpa ter pessoal, para colocar esse ponto, a gente se liberta quando a gente entende que tudo é para a glória de Deus. Porque a gente é muito miserável. Quando eu falo miserável, é de fragilidade, de fazer, de ser, de acontecer. Né? E quando a gente percebe que a gente não consegue, eu preciso de algo que me ajude, a gente coloca a nossa fé em Deus, a gente descansa mais, porque a gente diz, eu não posso. Eu tô aqui, Deus, me ajuda. Exato. E aí quando a gente chega nesse ponto, assim, que realmente Deus tem falado muito ao meu coração sobre essa fé do extraordinário, essa fé do ordinário, eu comecei a aprender isso quando eu estava com muito desejo de aprender sobre os dons. E aí, estudando, né, dom de línguas, dom de profecia, e o dom de fé me chamou muita atenção sobre o dom de fé. E aí eu entendi que nós precisamos dessa fé para vivermos a nossa rotina, para vivermos o nosso dia a dia, onde não vai estar acontecendo coisas extraordinárias, daquelas coisas que o pessoal dá muito testemunho, né? Ele vai, sobe na igreja, dá aquele testemunho que todo mundo chora, aqueles milagres, mas para o dia a dia, para a nossa rotina, para a calmaria, digamos assim, do nosso dia a dia, a fé, ela vai nos sustentar nisso. Vai nos sustentar quando a gente estiver chateado, triste, enfim. E o dom de fé, vamos dizer assim, ele vai dar aquela turbinada, eu gosto dessa palavra, dar aquela turbinada em alguns momentos, quando eu realmente preciso de uma intervenção mais forte para uma causa que eu vejo, nossa, essa causa aqui é impossível, não tem nada que eu possa fazer. Realmente é o extraordinário de Deus. Aí vem a cura, vem a libertação, né, vem um milagre, e aí vem essa fé para o extraordinário. E o que acontece? Muitas pessoas, elas vão para a igreja, e que bom que elas vão para a igreja buscando Deus, buscando seus milagres, é o lugar certo de você estar. E muita gente vai para a igreja buscando isso, esse extraordinário Deus, mas nós precisamos passar por um processo de amadurecimento. Nesse amadurecimento eu entender que eu preciso de Deus, que eu preciso dessa fé para viver uma vida comum, que pode acontecer de passar muitos anos sem acontecer nada gigantesco, mas eu tenho o Deus que está ali na minha rotina. Né? Às vezes a gente coloca muita gente em evidência, né? E a gente quer essa evidência que Deus faça na nossa vida, mas às vezes, quando tu estava pregando, eu me lembrei de um Rios de Augusto Nicodemos, que ele disse que tinha um pouco de dificuldade com biografias. Sim, eu já ia perguntar desse comentário que você fez. Porque ele disse que às vezes ele lê biografia e vê aquelas histórias lindas de superação, que vai além de uma fé ordinária, de uma fé comum, e às vezes os cristãos leem e querem copiar aquilo. Mas a maioria das pessoas que leem aquilo vão passar uma vida sem ser conhecido. E aí tu falou na mensagem da beleza de ser mãe, de ser pai, da beleza de viver a fé e de ser grande dentro que é fazer a engrenagem, a vontade de Deus, né? E assim, como é lindo a gente, como casal, fazendo de tudo para que a nossa filha seja uma grande mulher de Deus, né? Então eu acho que mais extraordinário do que viver ordinário não existe. Alguns são chamados para essa fé extraordinária porque nós vivemos às vezes um mundo difícil que alguém precisa romper para poder resolver um problema. Mas o ideal é que nós vivêssemos realmente uma vida em paz. Né? Exatamente. Nada mais extraordinário do que um homem comum casado com uma mulher comum, criando seus filhos comuns. Isso é divino, isso é de Deus, assim. E como você falou, existem algumas pessoas que elas são escolhidas, elas são separadas para coisas muito grandes, né? Agora, muita gente quer viver isso. Eu quero que grandes coisas aconteçam. Agora saiba que o que vai ser cobrado de você vai ser maior. Você falou uma coisa esses dias que
que Deus vai cobrar mais daqueles que sabem mais, né? Daqueles que têm mais conhecimento. A que muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado. Então, assim, você está disposto para coisas grandes, coisas extraordinárias, sabe que você vai pagar um preço por isso, né? Lá naquela parábola, quando a gente vê dos talentos, a quem Deus deu 2, ele cobrou 4. Ele não cobrou 1. A quem ele deu 5, ele cobrou 10. A quem ele deu 1, ele cobrou 2. E ele não deu 2, né? Então, assim, Deus dá a medida que ele depois sabe que ele vai cobrar a medida da capacidade que ele nos deu. E às vezes a gente vê na igreja pessoas com talentos diferentes, com capacidade diferente, e todo mundo às vezes querendo o ministério do ensino, o ministério do louvor, o ministério de palco, e muitas vezes Deus ele não deu aquele talento, mas ele não vai cobrar, não na amplitude do alcance, mas na grandeza com que a gente coloca no nosso coração naquela atividade, né? Você falou disso, eu lembrei de um testemunho, eu não sei se foi minha mãe que contou, alguém, há muitos anos atrás falou, né, muitas vezes as pessoas querem essa questão, essa notoriedade, porque não por questão necessariamente de querer aparecer, mas porque acredita que quem está em destaque é como se impactasse mais pessoas, né? Mas eu lembro de um testemunho de alguém falando numa igrejinha, que tinha ali aquele irmãozinho que estava há muitos anos nessa igreja, e ele não falava muito, chegava ali, cultuava, e a única coisa que ele fazia quando chegava na igreja, não tinha ar-condicionado naquela época, ar-condicionado é coisa chique dos dias atuais, e aí ele chegava na igreja e abria as janelas da igreja. Ele sempre chegava lá, aquelas janelas duras assim, puxava, ele abria todas as janelas ali da igreja. E aí eu sei que foi passando, ele sempre fazia isso, era a única coisa que o irmãozinho fazia na igreja. E um dia esse irmãozinho morreu. E aí foram passando as semanas e o povo começando a reclamar na igreja, um calor triste. Quando foram ver, é porque era o irmãozinho, porque o serviço dele era aliviar o calor dos irmãos, né? Então, Deus nos chama para obras diferentes de acordo, né, com a capacidade, com o dom, com a experiência que a gente passa, Ele vai nos dando isso. E isso que a gente está falando agora, eu acho que puxa para um dos versículos mais conhecidos sobre a fé, que você pode me corrigir, mas eu acho que é em Tiago que fala, né? No seu livro, né, Tiago? No meu livro, segundo Tiago. Que fala, da mesma forma que a carne sem o espírito é morta, a fé sem obras também é morta. É Tiago? Tiago. É isso que eu quero falar sobre se é possível medir a fé. Que a gente vai trabalhar esse texto. Porque assim, a gente fala muito de fé nesse crer, a gente já quebrou essa questão, né, de que fé não é simplesmente um sentimento, mas é um dom de Deus, onde a gente vai ter, a gente crê, a gente tem convicção, a gente tem certeza, mas isso não vai ficar só no mundo aqui das ideias, só na minha fala, mas a fé me direciona para uma ação, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Pronto, eu só queria fechar para concluir essa parte, né? Quando a gente falou da questão dessa fé, que era algo e que era um sentimento, eu me lembro sempre, de vez em quando fala, assim, sempre quando fala de fé, eu me pego num texto em que um homem leva um filho que está doente e ele não tinha fé, então ele disse: Jesus, me ajuda na minha incredulidade. A esperança, eu acredito que ela é construída no sentimento, a partir das nossas vivências. Nós temos que plantar coisas que gerem esperanças boas, mas a fé realmente é a oração. A fé realmente, Deus me ajuda na minha incredulidade. Eu não vejo essa realidade de um céu, eu não vejo essa realidade de que tu está no controle de tudo, né? Eu vejo um mundo totalmente injusto e eu preciso que a tua fé ela brote no meu coração. Então é um sentimento que ela não é criada, é gerada através do Espírito Santo, e aí a partir daí que a gente precisa fazer para ter. E outra coisa, a sintonia, eu vou falar um pouco da sintonia do universo, mas é rapidinho, só para a gente poder fechar isso. Eu sou, né, meu bem sabe, eu sou biólogo de formação, e na faculdade o que eu mais via era que a natureza ela é econômica, a economia da natureza, a economicidade. Eu me lembro em ecologia que tinha um termo que é chamado de trade-off, não sei como é no inglês, trade-off, não sei o que significa, só sei que um termo significava que as espécies tendiam a economizar energia para essa energia ser usada na reprodução, para que a próxima geração fosse forte. O que é que eu quero dizer com isso? Que Deus ele nunca vai usar uma fé, ele nunca vai agir de uma forma desnecessária, sem razoabilidade.
Deus, ele, quando lhe dá uma fé grande, é porque você está em uma situação de dificuldade muito grande. Quando ele levanta o missionário e dá uma fé para que ele haja e o milagre aconteça, ele está precisando daquele milagre. Porque Deus, ele não é um Deus que auto se adora. Ele não é um Deus que precisa, ele não tem problema de identidade. Então, assim, ele não tem baixa autoestima. As pessoas às vezes acham que essas fés extraordinárias é, claro, assim, para o nome de Deus ser glorificado, porque ele é, e não para ele se aparecer, é porque ele realmente é, e ele vê a necessidade humana, né? Então eu vejo muito essa questão de que às vezes a gente quer muita fé. Se você quer muita fé, você vai então pedir a Deus para ele levar para uma situação de muita dificuldade, para um campo missionário onde é muito tenebroso. Porque a nossa fé, a gente é chamado para viver dentro do ordinário. Eu me lembro uma vez, eu só senti isso uma vez. Eu não nado nada. Quase já fui afogando 3 vezes. Na primeira, meu pai me salvou, na segunda, minha tia me salvou, na terceira eu estava sozinho. Na verdade, eu estava com meu pai, era um tanque pequeno, na época eu estava bem magrinho, porque eu pesava muito, né? E toda vez que eu ia nadar, eu boiava, beleza. Só que eu tinha me esquecido que eu estava num palito, 70 e poucos quilos, e que eu não sabia mais boiar. E meu pai disse, eu vou atravessar. Eu disse, eu vou também. Meu pai já estava no meio, era bem pequeno, mas muito fundo. Aí eu comecei a atravessar. No meio, as forças acabaram. E aí eu só disse, agora eu vou morrer. E qual a primeira coisa quando uma pessoa está em situação de perigo e se afogando? Ele vai se agitar, vai ficar nervoso e começa a se bater e morre mesmo. Mas eu acho que Deus ainda tem um propósito comigo, e naquela mesma hora eu ouvi a voz do Espírito Santo. Uma voz assim, só no meu ouvido. Relaxe, vire e boie. E aí aquela paz, sabe, que excede tudo, assim, aquela... o desespero passou todinho, eu disse, eu não vou conseguir, porque esse palito tá aqui, só os ossos aqui, quando virar eu não tenho mais habilidade, perdi tudo. Aí a voz disse, não, me obedeça, relaxe, deite e boie. Gente, foi automático, assim, eu virei e boiei e descansei o quanto eu quis, terminei de nadar, ainda virei de novo e fui imprudência, né? Mas assim, foi uma situação que Deus, ele usou a fé. E não foi gerado em mim. Deus, ele jogou a sua enxurrada de paz. Então, a fé é isso. Deus nos chama para crer diante das dificuldades e a gente batalhar para o céu. E nos momentos que a gente precisar. Não é que, tem gente que quer para se amostrar, né? Viver de fé, de glória em glória. Não. Quando você chegar em um momento, eu estava até uma vez numa célula, mas eu não tenho essa fé, porque você não está precisando agora. Porque se você tiver um campo de concentração, Deus, ele vai derramar essa fé. Né? Essa fé necessária, essa fé extra, porque Deus, ele é econômico. E assim eu fiquei bem e nunca mais eu senti essa fé. Porque também, não precisou, né? Deus, não preciso mais. É justamente essa, viver na fé do ordinário agora, né? Graças a Deus, viver na fé do ordinário. E às vezes a gente se estressa, cansa, como tu disse. Assim, e às vezes a gente não para pra ver que tu disse, acordou de manhã, fazendo café, me arrumando pro trabalho, Marília se organizando pra ir pra escola, e você com aquela paz do ordinário, né? A gente vive hoje uma influência tão grande da mídia, do estrelato, da fama, da notoriedade, que a gente esquece que ali é uma construção artificial, que os atores nas vidas reais sofrem, passam por doenças, se estressam, não estão maquiados, têm desilusões grandes, choram. E fora da televisão, a vida real, que todo ator, toda atriz sofre. Mas às vezes a gente acha que a vida boa é a vida do estrelato e não a fé ordinária, do dia comum. A gente fica admirando o palco das outras pessoas, enquanto a gente está só enxergando os nossos bastidores, sendo que a grande parte da vida é nesses bastidores, é nessa vida comum. Justamente eu preciso da fé para viver essa vida comum. E você falou dessa dose, realmente eu tenho o suficiente para que eu possa viver essa vida ordinária, né? Então, se Deus vai me dar uma super fé, então te prepara, porque está vindo coisa grande aí, né? Eu acho muito bonito assim, esse seu depoimento, porque você mostrou aí, você viveu na prática essa luta do homem Tiago com aquilo que o Espírito estava te falando. E a nossa vida, ela vai acontecer muito disso.
É o Espírito conduzindo, né, falando ao nosso coração para a gente direcionar certas coisas, e a nossa carne, né, a nossa mente humana dizendo, não, mas não vai dar certo, não é por aí. E é justamente o que o Senhor nos convida realmente a estar mais sensível a essa voz do Espírito Santo para conduzir nossa jornada, né, não simplesmente a nossa visão humana, senão a gente realmente quebra muita cara. E aí, voltando para o que tu estava querendo falar sobre a questão assim, a gente fazendo uma pauta, surgiu essa ideia que é possível medir nossa fé? Será que tem essa possibilidade? E eu acredito que sim, é possível medir o nosso grau de fé. Mas não é que exista um termômetro, um femômetro que a gente bota Será que a aqui. inteligência artificial ainda não produziu isso, não? Sim, aceita 30% de fé, hoje tá pouco. Tá fraco. Tá fraco. Acho que 30% seria muito, viu? Né? Eu acho que, né? Pronto. Do grão de mostarda. Se era grão de mostarda, era bom. E aí, quando a gente decidiu, né, fazer, e Deus me deu no coração esse trecho de Tiago, que fala sobre obras de fé, James. Tiago 2,8 diz assim: mas alguém pode argumentar, estou usando na NVT, tá? Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me sua fé, sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a fé. Então, assim, como é que a gente pode medir a fé? Eu usei esse texto, mas eu preciso usar outro eu sei de cabeça, né? Efésios 2, 8, 9. Vamos falar sobre a parte rápida de fé como prática e fé como conteúdo, para a gente poder amarrar e entender esse termômetro. Vamos então entender primeiro fé como prática. Porque, na verdade, esse texto tem um problema teológico muito grande, mas aí a gente não vai tentar entrar nessa discussão. Eu vou só tentar amarrar os dois, mas quem quiser aprofundar a problemática, se obra salva, vai ver depois nos textos. Depois no canal do Tiago, ele vai explicar com mais detalhes essa questão. Certo. Mas a gente só vai trabalhar só aqui a parte de conteúdo. Tiago, ele está dizendo aqui o seguinte, que Tiago estava vivendo em um contexto de uma igreja que eles viviam de aparência, né? Se você for ver o começo do texto, eles não ajudavam os necessitados. Chegava uma pessoa com o anel de um dedo, eles colocavam em posição de destaque, uma pessoa mais carente, não era nem visto pela igreja. Então eles estavam vivendo, eles tinham um conteúdo ainda de evangelho, parecia, mas na prática eles não viviam essa fé. E aí o puxão de orelha de Tiago é basicamente nisso. Olhe, vocês vão mostrar a fé a partir daquilo que vocês têm feito. E aí, quando a gente entende evangelho, a gente entende evangelho como salvação, que eu recebo a comunhão com Deus, né? E aí eu tenho depois a comunhão com meu irmão, né? Que é a comunhão da igreja, e o serviço. Então, a fé, ela externa-se, é externada no serviço. E não é no serviço para mim, é para mim. Porque assim, Deus não me salvou, Ele não cuida de mim, Ele não me dá bonança, Ele não me está suprindo todas as necessidades, eu não estou bem com Ele, aí eu tenho capacidade de olhar para o meu irmão. Essa fé foi gerada, né? Essa fé de obras que Tiago fala, é quando eu consigo sair do meu umbigo e projetar a necessidade e a dor do meu irmão e ajudá-lo. E aí esse termômetro da fé. Mas aí a gente também tem que entender uma fé. Eu só vou botar fé como conteúdo porque eu acho interessante. Quando Paulo vai falar em Efésios 2, 8, 9, ele diz assim: nós somos salvos pela fé, sois salvos pela fé, não sois salvos por obras, mas sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Então, assim, o conteúdo da nossa salvação é a fé em Cristo Jesus, que não é dada aquele dom, né? O dom, que não é dado por minha construção de sentimentos, é um dom dado por Deus. E esse dom dado por Deus não é gerado por nada, é Deus que gera, não é por obras. Então, o conteúdo da nossa fé é quem? Jesus Cristo. Sim. E aí, quando eu tenho esse conteúdo, eu externo como o Tiago fala, que eu já estou abastecido. Esse é o termômetro prático da nossa fé. Quando eu tenho capacidade de me deixar um pouco e olhar para a dor do meu irmão. Então, assim, as obras, elas não são a causa
as obras elas serão uma consequência Exatamente. da fé que Deus colocou em mim. Exatamente. Né? Então não é para a minha glória, volta, é para a glória dele. Uhum. E a partir dessa questão de que o Senhor me supre, eu adoro ao Senhor, Ele colocou em mim, Ele me... Enfim, essa relação, eu tenho uma relação com o Senhor. Eu tenho fé em Deus. Uhum. Então, naturalmente, eu vou ter atitudes, eu vou ter um comportamento diferente de quem não tem fé. E aí eu saio de mim, da minha necessidade individualista, e eu olho ao redor, né? O amor de Deus que já foi implantado em mim, eu transmito esse amor também para outras pessoas. Uhum. Né? Eu lembro quando eu escutava esse versículo que eu era criança, e assim, a gente às vezes vai muito pelo literal, ou às vezes também, não sei, pela forma como é pregada, não sei... Mas eu sempre pensava assim, nessa questão das obras, eu até ficava me sentindo muito culpada, eu criança, adolescente, não fazia nada na igreja. Só cantava no jogo, ali nos corais infantis, fazia as peças, e eu dizia, meu Deus do céu, será que eu não tenho fé em Deus então? Porque eu não estou servindo nada, não estou fazendo obra nenhuma, não estou saindo para evangelizar. Essas obras seria o serviço na igreja, seria... não necessariamente estar amarrado dentro da igreja, também está relacionado ao meu trabalho, à minha vida em família. Na prática, essas obras são o quê? Para a gente entender. Eu quero ter como consequência as obras. A igreja medieval, ela trouxe um problema muito grande para a gente. Lá naquela ideia de Platão, que existe o mundo das ideias e o mundo físico. Que o mundo físico é uma impressão do mundo das ideias. E aí quando aí chega a Idade Média, aí se cria a ideia do sagrado, que é o mundo das ideias, e o profano, que é esse mundo aqui. E quanto mais eu estiver próximo do sagrado, eu estou distante do profano, eu estou me purificando, eu sou santo. E aí, duas coisas bem separadas, tipo assim, uma não tem nada a ver com a outra. Exatamente. E a partir do momento que eu evangelizo as pessoas para vir para o sagrado, isso é fé, isso é fazer a obra de Deus. Só que na contemporaneidade, a gente entende, quando a gente lê a Bíblia, que isso na verdade é uma ideia platônica e não de Deus. A ideia de Deus é que nós sejamos santos em toda maneira de viver. Então nós exercemos nossa santidade na escola, sendo um colega legal, ajudando nas atividades. Não dando fila, né? Não dando fila, ajudando antes da prova, se pedir ajuda. Eu sempre fui, eu nunca gostei de dar fila, medo de a pessoa me pegar, né? Mas ajudava bastante antes. Então assim, é a questão de quando você for trabalhar, fazer o seu melhor no serviço. O meu patrão não me paga bem, aquele não sei o que. Deus, ele se mostra através do belo, né? Deus, ele é belo. Então, quando eu faço com excelência, com beleza, eu mostro a glória de Deus. Então, trabalhar com qualidade no meu trabalho é uma forma de demonstrar a minha fé de que em Deus eu tenho descansado, que eu tenho feito e que Deus não é injusto para comigo. O sistema pode ser injusto, mas eu uso de justiça porque Deus é meu justo juiz, né? Eu busco ser justo com os meus funcionários, né? Eu trato bem, desde o faxineiro até o diretor, né? Eu trato com igualdade, com respeito, né? As pessoas. Então, assim, a fé, ela é isso, ela é exercida desde o acordar até o deitar. E aí o culto de adoração a Deus faz parte desse momento de fé, que é o momento de exaltação e de adoração a Deus, e que é muito importante e que é o ápice, a cereja do bolo, que nós queríamos que todos estivessem juntos, né, nessa adoração, e que a gente chama as pessoas para estar nesse momento. Mas a prática da fé, ela é exercida em ajudar na doença de um próximo, arrumar a casa de uma vizinha que está inválida, tá prostrada, e você só ir lá arrumar a casa dela. É um trabalho já de levar o amor de Deus. E assim, as pessoas perguntam, mas não cristãos, não evangélicos exercem isso, às vezes exercem mais, né, do que os próprios evangélicos. Como é que vocês podem dizer que isso é a manifestação, a consequência da fé, se os outros também têm fé? E aí a gente entende que é por isso que eu quis deixar bem claro, né? A fé no senso prático, que na prática vai ser exercida assim, mas que ela tem que ter um conteúdo, que o conteúdo é Jesus Cristo. E que Deus, ele deu aos seus filhos, e deu toda a sua criação, ele deu a sua grandeza.
Então todas as pessoas que estão na Terra, eles vão ter traços do Criador, não é? Então vão ter compaixão, vão ter amor, vão ter carinho pelas pessoas e vão ajudar. E isso é prática, mas para a salvação eterna, além dessa prática, a gente tem que ter esse conteúdo que é Cristo, que vem remir, apagar todos os nossos pecados, porque nós somos pecadores e aí a gente precisa de Cristo para nos salvar. Eu acho que isso é tão libertador, porque justamente a gente veio carregado desse conceito que tinha antes, né? Então tudo era muito separado. Então eu chegava na igreja, era um santo, né? Bem certinho, fazendo tudo bonitinho, e muitas vezes lá fora desconsiderando tudo que eu estava vivendo ali. E tudo é espiritual, né? O meu trabalho é espiritual, o meu cuidado com a casa é espiritual, minha relação com os meus familiares. Então Deus está aí em todos os lugares, né? E a minha atitude, a minha ação tem que ser como essa pessoa de fé, né? Então Deus me deu essa possibilidade de hoje trabalhar no meio digital, né? Através do YouTube, mais no YouTube, também um pouco lá no Instagram. Então eu vejo a responsabilidade que eu tenho. Então assim, por exemplo, o meu trabalho não me proporciona, por exemplo, estar no meio de muitas pessoas. Às vezes eu me sentia muito culpada em relação a isso. Nossa, eu só conheço crente, só ando com crente. Pessoalmente eu convivo mais com a família, o povo de casa, que é tudo crente, e o povo da igreja. E como psicóloga, eu só trabalho com os meus clientes, então assim, eu não tenho essa oportunidade para sair, né? Evangelizar os colegas de trabalho, eu não tenho colega de trabalho. Mas esse espaço de estar no meio digital é a maneira que Deus está me usando, né, é a sua casa. É a minha casa para auxiliar outras pessoas. Por mais que eu, digamos, fale mais sobre saúde emocional, mas isso é espiritual também. Quantos versículos na palavra de Deus não falam sobre guardar o seu coração, a sua mente, não ser ansioso e não sei o quê. Então, assim, se eu estou falando especificamente sobre isso, isso é algo espiritual também. Isso não é coisa do espírito, é coisa das emoções. Não, tudo tem a ver, né? Quando eu falo, se eu fosse uma médica, estou falando da saúde do coração, dos ossos, tal, isso também. Porque quando eu estou saudável fisicamente, eu tenho mais força para evangelizar, eu tenho mais força para ajudar outra pessoa. Então, eu acho que tudo está interligado. Então, foi muita liberdade para mim entender isso, que a fé está em tudo que eu faço. Está em tudo, porque Deus está em todo lugar e eu posso glorificar Ele em tudo, né? Exatamente. E assim, eu queria deixar para ser também uma mensagem de esperança. Uma mensagem de carinho, né? Uma mensagem de amor, no sentido que, assim, pode ter pessoas que estejam ouvindo a gente, que a gente falou assim sobre o termômetro da fé, e que a fé faz serviço aqui, que isso, aquilo, outro, e que a pessoa está que nem Elias na caverna, né? Ali ele já conseguiu, ele derrubou, matou 400 profetas de Baal, mas está passando por uma situação difícil. Sim. E o que eu entendo é que existem fases na nossa vida também, né? Que existem momentos que não é que Deus quer que a gente esteja no palco, existe um momento que Deus quer nos ensinar algo. Então a fé, ela não é para ser uniforme também. Eu não entendo uma fé uniforme porque a gente vive um mundo mal. O que eu não consigo conceber é uma pessoa que tá a vida toda na caverna, a vida toda que não passa de ciclo. Deus, ele tá ali levando um ensinamento e a pessoa não quer ver, não quer ressignificar aquilo. Isso aí eu entendo que precisa se procurar uma igreja local, um pastoreio, um cuidado para trabalhar isso. Mas irmãos que estão em vida de igreja, realmente, que estão trabalhando no serviço e passa por situações que se vê esse momento de estar realmente olhando para a sua dor, é porque Deus colocou naquele momento para você precisar olhar aquela dor e não se ver como diferente ou que não está usando a fé. E usar isso para que potencialize a fé, para que chegue mais perto de Deus, para que saia daquela realidade com mais capacidade de abençoar pessoas que estão passando por aquilo. A gente sempre tem aquela noção, e assim, tudo que eu passei, de vez em quando eu encontro uma pessoa e ali eu estou levando uma palavra, um consolo, um conforto, porque Deus, ele me tirou daquele lugar. Passarei por muitas outras cavernas, mas sabendo que Deus, ele está com a gente. E eu queria, assim, realmente já finalizar assim, minha fala e dizer assim, Deus, ele não nos leva ao deserto para nos destruir. Ele nos leva ao deserto para fazer a gente forte. E para que a gente possa alçar voos maiores.
O inimigo, ele tenta a gente para tentar nos destruir. E por isso que a gente precisa estar sendo a brecha, se alimentando da palavra, sendo fortificado cada vez mais, porque o inimigo ele vai vir com todas as forças nos tentar. Mas o nosso Deus de amor, ele nos leva às vezes ao deserto para nos falar, para falar o nosso coração, nos fazer galgar mais lugares mais altos. Perfeito. Você falou nessa sua fala aí sobre essa questão que não existe essa, não sei se foi uniformidade, assim, essa fé não quer dizer que você vai estar o tempo todo otimista, o tempo todo feliz. Não, justamente por isso que a fé é tão importante, porque a gente vai ter esses altos e baixos. Da mesma forma também que a gente não vai estar o tempo todo feliz e otimista, também não é interessante que a gente esteja o tempo todo triste, o tempo todo sofrendo, o tempo todo na caverna, e realmente precisa-se buscar ajuda para sair disso, né? Agora, sabendo que haverá fases em que eu não vou estar bem e tal. E nisso tem sido muito impactante até para mim, por conta da decisão que eu fiz há 4 anos atrás. Eu estava num emprego que eu não estava satisfeita, né? Eu sei que eu contribuí bastante, passei 12 anos contribuindo lá, mas eu sentia que já era o tempo de se encerrar com aquilo. Então eu precisei realmente de muita fé para tomar a decisão de sair de uma coisa segura, de um emprego seguro, concurso e tudo mais, e ir para outros projetos. E eu lembro que quando eu fiz essa transição, eu estava ali com fé, tomei a decisão mesmo com medo, eu estava sentindo medo, mas Deus me sustentou em meio a esse medo, me falando, eu vou te sustentar, eu estarei com você. Fiz a transição. E aí, só que não foi um final feliz, assim, tipo, só foi alegria, agora deu tudo certo, foi tudo bem. Muitos altos e baixos ao longo desses 4 anos, muitos erros, alguns acertos, graças a Deus, né? Mas muito aprendizado. E aí chegou o momento agora de um ultimato, porque agora eu preciso ou voltar, ou vai ou racha, ou voltar ou pedir a exoneração. E aí, sentindo ainda aquela é isso mesmo? Mas não chegou aquele auge, aquele sucesso profissional que eu até imaginei que não era a fé, era a esperança que estava lá, né? A esperança humana de estar agora com 4 anos eu vou estar tão bem sucedida que eu vou não é bem assim. Só vai ligar e dizer, ei, tira meu nome aí, não preciso. Então assim, não é isso, mas assim, justamente o que a fé tem me ajudado é justamente a me sustentar, a continuar no propósito do que o Senhor tem para a minha vida, mas mesmo assim, vem momentos de insegurança, vem desânimo, às vezes vem vontade de desistir, mas eu passo por cima de tudo isso e eu sigo, porque eu tenho fé em algo não maior no sentido humano da palavra, né? Não estou dizendo que mas no sentido de que Deus tem algo diferente para mim. Então, a fé nos sustenta, mesmo que eu ainda sinta um pouco sinta medo, sinta insegurança, duvide, né? Abraão não tinha a noção, assim, né, do que Deus estava fazendo, assim, ele estava obedecendo, mas eu acho que ele não tinha essa amplitude de tudo que Deus iria concretizar na vida dele. Então, na nossa vida também a gente não vai ter essas certezas, vai ser exatamente assim. Pode ser que ele revele muita coisa, pode ser que ele não revele nada, só diz vai, né? E aí, durante o processo a gente vê. Então, acho que a fé, esse processo mesmo da gente se sustentar, apesar de nós, apesar da nossa fraqueza, da nossa ingenuidade, o Senhor ele vai nos direcionando para o propósito, né? Para o propósito que ele tem. E Abraão, assim, ele dispensa, né, comentários, o homem que mais teve na fé na terra. Como é que a gente está falando de fé e não cita Abraão, né? O homem que mais teve fé. E assim, uma coisa que eu assim, acho interessante na história de Abraão é que ele foi peregrino na sua terra. Né? Deus havia dado, só sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E ele vai, só que assim, ele morre e a terra não é dele, ele peregrina a terra. Ele era muito rico, assim, ele viveu bem assim na terra, mas para dizer essa terra é minha não aconteceu. Mas Deus não deu só a Abraão, deu a ele e deu a sua posteridade. E aí no seu filho Jacó,
ali, que eles se assentam, que crescem, que realmente eles tomam a terra, que precisam ir para o Egito, é quando volta do Egito, é que realmente eles vão ter ali a posse definitiva da terra deles, ainda querem tomar hoje, tá? Hoje a gente tá contra briga. Ainda está o processo. Mas essa terra foi dada à família de Abraão e Deus ele tem guardado. E aí, você até falou assim, tu deu o passo de fé e tu dá as dificuldades, Deus deu a Abraão e foi... Mesmo a terra sendo de Abraão, muitas dificuldades para aquele. Não foi fácil. Não. Agora estão querendo terminar de exterminar, né? O povo judeu, mas Deus ele está no controle. Muito bom esse momento que a gente teve. Fico muito feliz da gente ter retomado com o louvor, né? Falando sobre o Senhor, falando sobre fé. E a gente vai fazer mais vezes, né? Esse bate-papo. Vamos fazer com certeza, eu tenho fé. Tenho fé. E aí, o que a gente deixa de recomendação para os nossos amigos e irmãos que estão assistindo? Tem um canal que eu sigo, que ele sempre diz isso e eu vou dizer aqui também, né? A gente tá falando de um tema cristão, para solidificar a sua fé e para que ela cresça, sempre esteja numa igreja local, sirva, tenha comunhão com Deus. E é o único legado que a gente pode deixar aqui nessa terra. E Abraão, ele conquistou a sua terra, ele peregrinou na sua terra, mas ele deixou a herança para a sua posteridade. Então que possamos ser homens e mulheres de Deus, para que os nossos filhos, os nossos netos sejam abençoados com o nosso testemunho. E não como muitas pessoas, que são pessoas pessoas que vivem uma vida distante de Deus e deixam marcas tristes na sua geração. Perfeito. Também foi muito bom esse momento contigo. Pedir ao pessoal que curta esse vídeo, né? Para quem ficou aqui até o final, a gente fica muito feliz, né? E você possa compartilhar com outras pessoas aqui o nosso canal, esse vídeo, para abençoar muitas outras pessoas aqui com esse nosso conteúdo. E nos vemos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.